O Klopp disse o seguinte, viu, Luiz? Disse que, nesse momento, o Manchester City é a melhor equipe da Europa. Foi isso que o Klopp disse. E, do outro lado, o Guardiola disse que o Klopp e o time que o Klopp treina, e aí ele fala desde o Borussia Dortmund, tudo isso faz com que ele, Guardiola, seja cada vez mais um treinador melhor. Então, uma troca de elogios, né? Uma troca de elogios bastante interessante, que a gente acompanhou nessa sexta-feira. E aí, então eu quero pegar esses dois temas aqui como os principais para a gente debater esse confronto, que é um belo de um confronto, né? Lembrando que o City, olha a semana do City, o City começou lá na semana passada contra o Chelsea, venceu, aí pegou o Paris Saint-Germain, perdeu, e vai pegar o Liverpool pela frente. Mas jogou bem, Luizinho, mas jogou bem. Jogou bem, não, jogou mas bem. eu tô querendo dizer... A derrota, ela foi... ela foi porque... Olha e as 3 fora de casa, hein? 3 fora de casa, é boa. Olha o que acontece no espaço de 9 dias para quem joga uma Premier League da vida, né? É um negócio, assim, absurdo, de uma competitividade do mais alto nível. Vamos começar por essa frase do Klopp sobre o Manchester City. A gente já debateu muito o tema dos melhores da Europa, projetando muitas vezes, mas agora a gente vai encarar o momento. O momento é o que vai ser determinante para responder se essa frase do Klopp ela é verdadeira ou falsa. Se o Klopp falou uma verdade ou se ele falou uma mentira. Então a frase para a gente analisar aqui no VOF é exatamente essa. Manchester City é o melhor time da Europa. Estamos falando do momento, Casimiro Miguel. O Klopp falou a verdade ou falou a mentira? Rapaz, quem sou eu para chamar o Klopp de mentiroso, né? É muita audácia da minha parte. Mas polígrafo diz que é mentira. Mentira. Pô, sei lá, eu não... Assim, vou ser sincero. Hoje, se você for ver legal, qual que é o grande time da Europa? Qual que é o time do momento? Tá meio... Essa bola tá meio levantada aí, assim. Bayern de Munique, de repente. O Bayern ou o próprio Liverpool. Assim, eu não consigo dar essa vantagem toda, assim, pro City. Obviamente, como você falou, pô, nível altíssimo da Premier League, perder um jogo aqui, um jogo ali, faz parte da parada, ganhar também o clássico contra o Chelsea, pô, mostrou uma força tremenda, mas assim... Final da Champions, né? Pô, não, eu tô falando do campeonato, né, mas perdeu a final pro Chelsea. Mas que tinha assim, a final da Champions, era um jogo muito grande. Eu não consigo falar que um time que perdeu a final da Champions é o melhor time da Europa, pô, desculpa, eu sou resultadista, irmão. 5 meses. Tem 5 meses. Tem 5 meses. Beleza. Mas o que o City fez de tão diferente assim para assumir um posto de melhor da Europa? Eu não consigo ver. Perdeu pro PSG, jogou bem, legal. Bernardo Silva perdeu um gol que a minha mãe faria, legal também. Não foi muito legal, né, pro torcedor do City. Mas eu não consigo ver isso tão escancarado assim, né? Eu particularmente não consigo ver tão escancarado assim. Acho que é mais uma troca de pressões, né? Vai pra lá, vai, não, você é o melhor da Europa, você é o melhor, o futebol mais maravilhoso, perdeu a final, mas tudo bem, não tem problema. Jogou um futebol magnífico, perdeu o PSG também, mas também coisas que acontecem. Mas você é o favoritaço. Aí outro cara fala, não, mas você que é um ser humano incrível, um dos grandes técnicos da humanidade. Aí fica nesse empurra. Eu votaria no falso. Não acho o City o... Já caí nessa... Já caí é complicado, né? Parece que é uma armadilha, né? Achar que o City era o melhor do mundo. Mas antes da final, eu achava. Pô, o futebol que o City tá jogando, pô, jogando demais, tá maluco, pô. Mas não se cumpriu, pô. Chegou na final, perdeu, mas aí não encantou, não encanta. Mas aí existe todo o contexto de um jogo único, de um jogo final, do nervosismo, de uma lesão do principal jogador do Manchester City com poucos minutos em campo. São vários fatores que contribuem para uma decisão, para o Chelsea ter sido campeão. E se eu colocasse a frase aqui que o Chelsea é o melhor time da Europa, você talvez fizesse várias ponderações para não dizer que a frase é verdadeira também, apesar de ser o campeão. Então não é só o título que determina isso. Eu inclusive falei que eu acho que o melhor da Europa, que seria o Bayern de Munique, também não ganhou. Então mas os argumentos usados para dizer que é falso, eles são argumentos que poderiam ser usados também para dizer que ele é verdadeiro, num outro contexto. Mas aí você quebrou minha zona de conforto. Exatamente, estamos aqui para isso. Essa é a jogada. Fredão, de quem acompanha aí no estádio, né? Acompanha os dois times de pertinho, vê às vezes do campo, né? Quando a Liga dos Campeões vê ali
pô, de uma zona que nem é tão boa assim para analisar, mas é ótima do ponto de vista tático, mas é ótima para sentir termômetro, como é que os caras estão, entrosamento, conexão de um com o outro. Mas Premier League você está ali na arquibancada vendo o jogo, numa leitura um pouquinho mais clara do ponto de vista tático. O que você acha dessa frase do Klopp, a afirmação de que o Manchester City é o melhor time da Europa? Ela é verdadeira ou ela é falsa, essa afirmação? Eu acho que primeiro depende do que você encara como momento, né? Assim, os últimos 2 jogos do Manchester City, não tem nenhum outro time que tenha enfrentado 2 jogos com adversários de tão alto nível, né? Nesse período. O City visita o Chelsea, atual campeão da Champions, e visita o PSG, que fez a melhor janela de sei lá quanto tempo no futebol. E faz, cara, 2 grandíssimos jogos, assim. Eu acho que a diferença do jogo do Chelsea para a diferença do jogo com o PSG é que a bola entrou em um e não entrou em outro, assim. Acho a atuação do Manchester City muito parecida. Acho o nível muito, muito, muito alto contra o Chelsea e também contra o PSG, apesar de a gente ter 2 resultados diferentes. Então, assim, se esse for o momento, acho que é verdadeiro. Mas também não tem outro para comparar, né? Não tem um time que pegou 2 jogos tão difíceis seguidos. Posso só botar um tempero nisso que você está analisando aí, Fred? Desculpa, André. O André falou alguma coisa aqui. Não, é porque eu acho que o momento a gente deveria colocar aqui como o início da temporada. Qual é o time que tem o início de temporada? Quem é o time que é o melhor time nesse início de temporada? Porque a temporada são o quê? 8 jogos em cada campeonato? Mais ou menos em torno de 8, 10 jogos. Mas 2 na Europa, né? Mais ou menos isso. Porque o Fred, só para botar um tempero... 6 jogos? Na Premier são 6, só que aí tem 2 de Champions, aí tem jogo de Supercopa. São 10 jogos. Exatamente. Isso aí é a janela. O Fred, só para você continuar aí e jogar um veneninho. Você falou assim, foram 2 atuações muito parecidas. No segundo jogo, a PSG não conseguiu fazer o gol e obrigou o Donnarumma a fazer algumas boas defesas. No jogo que fez o gol dentro de um contexto de finalização que bate aqui, que é uma boa jogada, mas também que não foi um super mérito do finalizador em si. Teve desvio no meio do caminho. Talvez seja uma demonstração de dificuldade também para botar a bola na casinha, que nem é a base, nem é a métrica do City, que faz 4, 3, mas nos últimos 2 jogos contra rivais muito duros, houve essa dificuldade. Sim. O City não tem esse cara. E o Guardiola sabe disso e fala isso, inclusive. O Guardiola verbaliza. Não temos no elenco um jogador que fede a gol. É isso que ele fala. Não temos esse jogador. Então, por exemplo, nessa temporada já foram 14 jogadores diferentes que marcaram gols pelo Manchester City. Você precisa de ter mais gente botando a bola para dentro de vez em quando, e quando um não está no dia, o outro tem que estar. Contra o PSG, a questão é que eu acho interessante que ele fala, eu como treinador, eu vou até criar oportunidade. Finalizar a oportunidade ou ajudar o cara a finalizar a oportunidade, eu não posso, com o meu trabalho, ajudar. Não posso. Tá certíssimo, tá? É isso. E ele ele fala, eu treino o time para criar chance, finalizar, até os artilheiros passam por maus momentos. Aí é com o cara. Né? Então, acho interessante esse ponto de vista dele também, de admitir que não tem esse cara e que ele tem que tentar ao máximo fazer com que o time crie o maior número de chances. Agora, para responder a sua questão, acho que a gente fica analisando a temporada, aí vai pelo momento que o André cortou aqui pra gente, cara, a gente fica entre Liverpool e Bayern, mais pelos resultados, com misto de atuação, então acho que vou pro sentido de ser falsa, porém, o Bayern está mais acima da Bundesliga do que Liverpool e City e outros estão acima da Premier. Então acho que a régua é um pouco, a testagem é um pouco mais fácil, vai, do Bayern do que para esses times da Premier. Boa. Vitor Sérgio Rodrigues, temos aí uma frase... E também precisa ser o melhor da Europa agora? Ser o melhor da Europa agora significa o quê? Não. Pois é. Não precisa nada, porque se você pegasse o Chelsea na temporada passada, ele não era o melhor nessa altura. Ele foi chegar a ser o melhor no final, na reta final. Ele dá o momentum. Era totalmente do Chelsea ali. E ser o melhor da Europa é diferente de ser o palpite de quem vai ganhar a Champions. Né? E outra coisa. E não necessariamente o melhor. Né? Porque o rótulo de campeão da Champions, ele é o rótulo de melhor time da Europa. Mas isso a gente sabe que no futebol quando chega na final, o campeão é o melhor time, pô. Quando chega na final, a final foi justa. A final foi justa da Champions.
Tipo assim, beleza, o Bayern ficou no caminho, legal, mas a gente teve a final de 2 times, o City, pô, jogando pra caramba, e o Chelsea num grande momento, pô. Um grande momento. Você vê as individualidades, pô, prevalecendo, mas também o conjunto do Chelsea muito forte. Então, assim, a final não diz quem necessariamente é o melhor, mas foi uma final, pô, digníssima. A gente já teve finais e times que, entre aspas, que não mereceram, estavam ali. Mas, assim, o Chelsea teve uma temporada que não teve uma grande situação, mas que no final começou a encaixar jogo, e aí você fala, pô, olha o Chelsea, caramba, pô, tá num momento especial. Então, assim, obviamente que vale aqui para esta feta, né, diretamente das 11h24 da manhã, mas pouco significa ser o melhor agora, né? Só vale para ficar essa briguinha de ego justamente na hora do clássico. Mas a gente compara o tempo inteiro. Quem é o time a ser observado, a ser perseguido, quem é o pole position no momento. André Henning, falta a sua análise aqui da nossa frase. Nesse momento, o City é a melhor equipe da Europa. Eu vou ser sucinto porque eu não tenho tantos argumentos, não tenho tanta capacidade de fazer análise. Eu acho falso, tá jogando pra galera, tá jogando por responsabilidade pro outro lado, e hoje eu colocaria o Bayern e o próprio Liverpool acima do City no momento. Porque futebol, para você ser a melhor equipe, você também tem que trazer resultados, você também tem que converter em resultado o que você cria. Que, por exemplo, não aconteceu com o PSG num dos grandes jogos da temporada. Jogou melhor, não converteu em resultado. Acho que o Bayern e o Liverpool estão um pouco à frente. #pronto, falei. Aí, beleza. Ô, Fred. Help me, help you, André.